Olá, aluno do quinto ano! Tudo bem com você? Aqui, Teacher Igor para mais uma aula de inglês. Are you ready? Here we go! Hoje é dia 24 de abril de 2020, April the 24th, 2020. E nós vamos fazer hoje a página 75 do seu livro. Então, organiza o seu material, pega o livro, pega estojo, pega lápis e vamos lá para a página 75. Já se organizou? Se não, pausa, se organiza para você prestar atenção na explicação, na revisão que eu vou fazer a seguir. A partir de hoje, nas aulas de inglês, você vai ter de saber diferenciar o que é comparative do que é superlative. Não se preocupe com o nome. O importante é saber usar os adjetivos para fazer comparações em inglês. Como assim comparative? A gente vai chamar de comparativo toda vez que eu estou comparando uma pessoa com uma outra pessoa, ou uma coisa com uma outra coisa, um animal com um outro animal. Lembra que o teacher explicou para você? Já faz um tempinho. Vamos revisar? Quando a gente quer comparar um com um outro, a gente vai colocar um ER no adjetivo curto e a gente vai colocar um more antes do adjetivo longo. Para que eu ponho esse ER e para que eu uso esse more? Para falar mais do que. Então, se eu estou comparando um com um, eu vou falar mais do que. So, if I take a look at this picture here, I can say, I'm taller than you. Então, se eu estou olhando esse aqui sou eu, e eu quero falar que eu sou mais alto que você, então eu vou colocar esse ER no final do adjetivo para falar mais alto do que. Então, olha só, I'm taller than you. Então, eu sou mais alto do que você. Taller than. Esse than significa do que. Than, do que. Agora, se eu tiver um adjetivo longo, lembra que na aula de ontem apareceu esse adjetivo handsome? Você se lembra para que serve esse adjetivo handsome? Quando eu vou elogiar um homem e falar que esse homem ou menino ele é muito bonito, em inglês a gente usa o adjetivo handsome. Para as meninas, a gente usa pretty, linda. Para os meninos, a gente usa handsome. E olha só esse rapazinho que metidinho. Tá querendo falar que ele é muito mais bonito, lindão, em relação a esse outro menino. E olha só como ele fala: I'm more handsome than you. Ou seja, eu sou mais bonito do que você. Então, olha só, veja aí para você não errar. Quando eu comparo um em relação a um outro um com um, eu coloco ER nos adjetivos curtos ou uso more nos adjetivos longos. ER more significa mais do que. Agora, dá uma olhada nesses irmãos, olha que bonitinho aqui. Veja só, e agora eu quero comparar esse rapazinho aqui em relação a todos esses outros rapazinhos. Eu não vou comparar mais um em relação a um outro um. Eu vou comparar um em relação ao grupo inteiro. Quando eu comparo um em relação ao grupo inteiro, isso em inglês é chamado de superlativo. Ou seja, é quando eu quero falar o mais de todos, a mais de todos. Então, lembra que nós estávamos estudando isso até ontem. Então, olha só, eu coloco o EST no adjetivo curto ou eu uso most para o adjetivo longo. Então, olha só, I'm the tallest of all. Eu sou the tallest. Olha esse ST. Eu sou o mais alto de todos. Ou seja, eu estou comparando um em relação a todos os outros. I'm the most handsome of all. Olha esse aqui, mais convencido ainda, falando que ele é o mais bonitão de todos. I'm the most handsome of all. Então, olha só, comparativo. Um mais do que o outro. Eu sou mais alto que você, ER. Eu sou mais bonito que você, more. Um com um. Agora, eu sou o mais alto de todos, o mais. Então, eu vou usar o the e o EST.
Eu sou o mais lindo de todos. E a gente vai usar o the most na frente do adjetivo. Tudo bem? Fique tranquilo, que agora a gente vai ver todos esses adjetivos dentro de um texto. E você vai ver que não é tão difícil assim. Tudo bem? Vamos lá. Se você ainda não abriu o seu livro na página 75, faça isso nesse momento. Page 75, ok? Lá na página 75, você vai encontrar alguns exercícios. Então, nessa primeira parte da aula, eu vou ler esse texto com você, você vai prestar atenção, e depois eu vou dar um tempo para você fazer os exercícios. E hoje mesmo eu volto já corrigindo isso tudo. Vamos aí encarar esse texto? Antes de mais nada, tem alguém aqui que me disse o seguinte: puxa, que cidade bonita, olha só. Será que é Brasil esse aqui? Não, não é o Brasil, infelizmente. Poderia até ser o Rio Tietê, né? Olha só, se fosse assim, que coisa linda. Mas não, esse texto vai falar sobre o Alex. E o Alex, ele vive no Texas. Você sabe onde fica os Texas nos Estados Unidos? Texas é um dos estados, olha aqui no desenho, um dos Estados Unidos. Então, Texas é o nome de um dos estados. Aqui tem a Flórida e aqui tem o Texas. Bem, a capital do Texas é uma cidade chamada Austin. Então, Austin fica mais ou menos aqui, onde está essa bolinha vermelha aqui. E o Alex, que é esse rapazinho aqui, ele mora aqui em Austin. E essa foto aqui é dessa cidade do Texas chamada Austin. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha no texto e vamos ver aí o vocabulário, se tem alguma coisa que você não entende. É um texto bastante simples e tenho certeza que você tirará de letra essa leitura. Eu vou lendo aqui e eu vou pedir que você vá acompanhando aí no seu livro, acompanhando na tela, e eu vou pôr a tradução de algumas palavras, de alguns termos, e você pode fazer isso também aí no seu livro. Pode usar a caneta marca-texto, o lápis ou aquela caneta colorida que você tem para você ir marcando aí a tradução para facilitar na hora de você fazer os exercícios. Vamos lá? Eu vou ler uma primeira vez e depois eu vou dar algumas recomendações para que você também treine a leitura do texto. Olha lá. O texto fala o seguinte: Hi, I'm Alex. I'm from Austin, Texas. I have a brother and a sister. So easy. My sister Jessie is 13 and my brother Robert is 15. I'm 11. We're all very good at sports. Olha só, quando a gente tem a palavrinha all, nós estamos falando que nós todos, all, de todos, of all. So we're very good at sports. Nós já estudamos esse adjetivo, lembra a tradução dele? Good at sports é alguém assim que é muito bom nos esportes, tipo teacher, né? Jogador profissional. Tudo bem, deixa pra lá. So, we're all very good at sports. I swim every day, but Jesse and Robert don't like swimming. So, his brothers don't like swimming. I think it's because I'm better than them. Olha só essa frase o que ele diz. I'm better than them. Você lembra essa palavrinha better? Se ela é comparativo de qual adjetivo? Você se lembra? O better, quando eu falo better, eu estou querendo falar que eu sou o melhor. Eu sou melhor do que alguma outra pessoa. Melhor do que. Então ele fala, I'm better than them. Então ele fala assim, que a Jessie e o Robert, eles não gostam muito de nadar. E por que eles não gostam muito de nadar? Olha a opinião do Alex. I think it's because I'm better than them. Ou seja, eu acho que eu sou melhor do que eles. Vamos fazer uma pausa aqui. Olha aqui, eu vou escrever aqui. Quando eu tiver o adjetivo good e eu quiser comparar alguém, falar que alguém é melhor do que eu vou usar a palavrinha better. Better significa melhor do que. Um em relação ao outro. Então, por exemplo, se eu quiser comparar essa caneta em relação a essa caneta, eu vou falar que essa caneta é better than this pen here. Agora, se eu quiser falar que alguém é
o melhor de todos. Como que eu vou usar essa expressão, o melhor? Você se lembra? Lembra lá como a gente falava melhores amigos? Melhores amigos é best friends. Então, cuidado. Quando a gente usa o good, o comparativo de good é better. Ou seja, good, bom. Better, melhor do que. The best, o melhor. Tudo bem? Ótimo. Vamos seguindo aqui no nosso texto, portanto. Então, olha só. Ele fala assim: I think it's because I'm better than them. Jesse is taller than me. Olha só essa palavrinha. Jesse is taller than me. Tall, alto. Se ele é taller, ele é mais alto do que. Olha o ER. And Robert is taller than Jessica. Então, o Robert, ele é mais alto do que a Jessie. Não Jessica. Jessie, teacher. I have shorter hair than Jessie. I have shorter hair. Olha lá. Eu tenho cabelo mais curto do que. Se eu estou usando o ER, eu estou falando mais alguma coisa. I have shorter hair than Jessie. Her hair is really long. Ou seja, o cabelo dela, olha só, essa palavrinha aqui, her, significa dela. Então, her hair, se quiser anote, her significa dela. Her hair is really long. But I have longer hair than Robert. Então ele está falando que eu tenho um cabelo que é mais comprido. Então ele fala I have longer hair. Olha aqui. I have longer hair than Robert. Ou seja, eu tenho um cabelo mais longo do que o Robert. Robert thinks, olha lá, ele se acha, ele pensa, he's the most handsome in the family. He's the most family. Lembram-se, quando a gente usa o most, a gente está querendo falar o mais, a mais. Então, se eu falo he's the most handsome, ele é o mais de todos. Então, olha só aqui, da família, ele é o mais lindo. Ele acha, ele pensa. Robert thinks. Vai anotando as palavrinhas que você não sabe, tá bom? Olha aí. Robert thinks he's the most handsome in the family. But I think Dad is more handsome than him. Daí ela usa o comparativo para falar que o papai, ela acha que o pai é mais bonito do que ele. Vamos fazer uma pausa aqui para você entender duas coisas importantes. Olhem para a tela. Toda vez que eu falo the most, eu estou falando o mais de todos, com adjetivos longos. Quando eu uso more, eu estou falando mais do que para adjetivos longos. Se eu falo ele é the most handsome, ele é o mais lindo de todos. Se eu falo he is more handsome than, eu estou falando que ele é mais bonito do que. Tudo bem? I have a lot of friends and I like parties and chatting with people. Então ele fala que ele tem muitos amigos e que ele adora festas e também ele gosta de conversar com as pessoas. Olha, chat, né? Por isso que o chat chama chat, porque é de conversar, bater papo. Então ele gosta de conversar com as pessoas, bater um papo. I'm friendlier, olha aqui a expressão friendlier than. Ou seja, eu sou mais amigável do que a Jessie e do que o Robert, tá? Então, aí eles estão estabelecendo comparações, falando quem é mais do que o outro. Agora que eu fiz essa leitura do texto, traduzindo, eu vou ler o texto inteiro em inglês e você vai acompanhando no seu livro, tudo bem? Acompanhe. Hi, I'm Alex. I'm from Austin, Texas. I have a brother and a sister. My sister Jessie is 13 and my brother Robert is 15. I'm 11. We're all very good at sports. I swim every day, but Jessie and Robert don't like swimming. I think it's because I'm better than them. Jessie is taller than me, and Robert is taller than Jessie. I have shorter hair than Jessie. Her hair is really long, but I have longer hair than Robert. Robert thinks he's the most handsome in the family, but I think Dad is more handsome than him. I have a lot of friends, and I like parties and chatting with people.
I'm friendlier than Jesse and Robert. Ok? Muito bem. O que eu vou pedir que você faça depois de eu explicar os exercícios da página? Você vai voltar para o texto e, com concentração, você vai ler esse texto, tentando relembrar o vocabulário que eu disse, entendendo o texto, fazendo uma compreensão de texto, lendo palavra por palavra e compreendendo o que eu fui grifando. Se você ficou com dúvida no texto, volta à aula, assiste enquanto eu li e fazia essa leitura comentada do texto, tudo bem? Faça isso daqui a pouquinho. Releia esse texto. O que você vai fazer então nesse momento? Eu vou pedir que você faça os exercícios que estão aí nessa página. Eu vou explicar para você os exercícios. Olha só. O primeiro exercício, ele fala o seguinte, deixa eu só tirar essas anotações para não ficar bagunçado. Então, olha só. O primeiro exercício é justamente reler o texto e ler as afirmações que tem do número 1 ao número 8 e marcar se verdadeiro ou se falso. Se as questões forem falsas, você tem que escrever qual seria a forma correta de escrever essa frase em inglês, tudo bem? Vamos ler as frases. Ele fala, Robert is the oldest child. Será que o Robert é o mais velho? É verdade, olha lá, true. Jesse is the youngest. Lembra que o EST significa o mais de todos, o mais, a mais. Como a Jessie não é a mais jovem, então eu coloquei falso e eu corrigi a frase. Olha aqui. Alex is the youngest. She's not, né? Não é a Jessie, mas sim Alex. Então, Alex is the youngest. Número 3. Alex is taller than Jessie. Será que o Alex ele é taller than Jessie? Será que o Alex é mais alto do que a Jessie? Daí assim você vai lendo as afirmações e comparando com o que está escrito no texto. Relê o texto, lê a frase, entende o que está na frase e vai para o texto. Tudo bem? Ótimo. No próximo exercício, o exercício número 5, você tem aqui umas palavrinhas nesse desenho. Olha, most, then, at já foi usado como exemplo, best, tallest, friendliest e the. E você vai ler esse texto aqui e você vai completar usando essas palavrinhas dentro do contexto. Então, você tem de ler o textinho que está aqui, né? Nesse exercício 5, e entender onde a gente pode usar o mais, do que, melhor, o mais alto, o mais amigável e the, que significa o ou a, os ou as. Tudo bem? É isso que você tem que fazer no exercício 5. E no final, no exercício 6, você tem de montar questões. Como assim montar questões? Lembra o exercício? E lembra que está até aparecendo nos questionários de frequência? Fazer questões com who. Descobrir quem é, por exemplo, o mais alto, quem é o mais quieto, quem é o mais generoso, o mais baixo, quem é o mais velho. Então, você vai montar essas frases usando o who. Então, quando eu uso who, eu estou querendo saber quem. Por que ele colocou esse be aqui? Porque, de verdade, o verbo to be pode significar is, are ou am. Quando eu uso who, e eu tenho aí uma ideia de singular depois, estou querendo saber quem é. Então, a gente sempre vai falar who is. Então, todas vai ser who is the youngest? Who is the most generous? Não pode esquecer de colocar o the antes de uma palavra adjetivo com EST, porque é o mais jovem, o mais generoso, o mais baixo. Então, who's the most generous? Who's the shortest? E quando aparecer o have, sempre depois do who, a gente tem que usar a palavrinha has. Lembra quando tinha he, she, it? A gente não usava has? Então, se apareceu o who, a gente tem que usar o has. Então, ó, de novo. Exercício 4. Vai olhando no seu livro. Relê o texto, responde se verdadeiro ou falso e corrige as falsas. Exercício 5. Usar as palavrinhas que estão embaixo da figura para completar o texto. Exercício 6. Fazer perguntas com who is ou who has e colocar o adjetivo que está aí no superlativo, colocando the na frente de cada adjetivo. Tudo bem?
Agora eu vou pedir, então, que você dê um pause aqui na aula, pausa a aula, vá fazer esses exercícios. Se você tiver alguma dúvida enquanto faz, escreve naquele e-mail que você já conhece, englishteam.campestre@gmail.com. E agora é hora de fazer o exercício. Faça os exercícios e depois que você os tiver feito, daí você volta aqui para você assistir a correção comentada, tudo bem? Vai lá, pausa o vídeo, vai fazer o exercício e daí você volta. Te espero. Vai lá. Voltei. E aí, conseguiu fazer? O que você achou? Muito difícil? Muito fácil? Fique tranquilo se você achou difícil. Com treino, você vai ver que você vai aprendendo e devagar a gente chega ao longe. Tudo bem? Pega o seu texto aí, eu vou lê-lo novamente e eu quero que você acompanhe a leitura mais uma vez. Vamos lá? Olha só. Hi, I'm Alex. I'm from Austin, Texas. I have a brother and a sister. My sister Jessie is 13 and my brother Robert is 15. I'm 11. We're all very good at sports. I swim every day, but Jessie and Robert don't like swimming. I think it's because I'm better than Jessie. But Jessie is taller than me, and Robert is taller than Jessie. I have shorter hair than Jessie. Her hair is really long, but I have longer hair than Robert. Robert thinks he's the most handsome in the family. But I think Dad is more handsome than him. I have a lot of friends and I like parties and chatting with people. I'm friendlier than Jesse and Robert. Eu recebi uma questão perguntando o significado dessa expressão, a lot of. A lot of significa muitos ou muitas, tá bom? Isso é a lot of. Vamos aqui na número 3? Então, aqui na número 3 falava assim: Alex is taller than Jesse. In your opinion, is it true or false? Veja só, você já tem de ter feito o exercício. Se não, pausa o vídeo, leia o texto e depois você volta. Tudo bem? Respondendo verdadeiro ou falso? Então, número 3 é uma questão que é falsa. Alex isn't taller. A resposta correta é Alex is the shortest. Ou seja, se o Alex ele é o mais baixo, ele não pode ser mais alto do que ninguém, não é verdade? Então, o correto é Alex is the shortest. Então, prestem atenção. O ER eu uso para comparar um com um. E o EST, um com todos. Tudo bem? Number 4. Jessie is the best at swimming. Is it true or false? What do you think? It's absolutely false. Because Alex is the best at swimming. Então, se você ler o texto aqui, você viu lá que o Alex, ele sim, é o melhor aí na natação, né? Alex is the best at swimming. Number 5. Robert's hair is not long. Então, aqui você tinha que tomar cuidado com a palavrinha not. Então, aqui a gente colocou o que é verdadeiro, não precisa corrigir nada, porque eu tenho not, que faz toda a diferença, passando a frase para a forma negativa. Number 6. Alex thinks Dad is more handsome than Robert. Alex thinks Dad is more handsome than Robert. True or false? It's true. Tá aqui no finzinho do texto, né? Ele fala assim, I think, esse I, quem é? É o Alex. E ele fala, I think Daddy is more handsome than him. Ou seja, he thinks Alex is more, Dad is more handsome than Robert, ok? Então, more handsome, dando essa ideia de mais do que, mais do que. Alex isn't very talkative. True or false? Será que o Alex não fala muito? It's false, because he likes chatting. Ou seja, lembra do chat? Conversar. Então, ele gosta de falar com as pessoas. Então, he likes chatting with people. Number 8. Robert is the friendliest. Será que o Robert é o mais amigável? Lendo o texto, a gente vai descobrir que Alex is the friendliest. Friendliest significa o mais amigável. Tudo bem? Não se esqueçam dessa ideia.
O ER e o more no adjetivo significa mais do que. O EST e o the most significa o mais, a mais de todas, tá bom? Fique tranquilo que na semana que vem a gente vai trabalhar apenas com essa diferença e você verá que não é difícil e você vai aprender facinho, facinho. Vamos para o próximo exercício, number 5. O exercício 5, ele trazia um texto e ele pedia para você completar esse texto com as palavrinhas que estavam aqui nesse quadrinho aqui, embaixo da figura. E aí, conseguiu fazer? Se não fez ainda, pausa o vídeo e faz o exercício. Então, ele diz assim, e depois você volta, né? Bom, Kenzo is 11 and his brother, Mickey, is 13. Cuidado com a pronúncia dos números, né? Kenzo is 11, and his brother is 13. 13. Repete com o teacher aí. 13. Again. 13. Perfect. Kenzo is good at soccer. Então, ele vai bem no futebol, né? Good at soccer. Aliás, eu recebi várias respostas lá sobre quem é os melhores das salas nos esportes. Vou falar na aula de segunda-feira o resultado do questionário de frequência com aquelas perguntinhas sobre os alunos de cada sala de aula, tudo bem? Eu tenho já a resposta de quem é o mais alto, aí do 5º ano, manhã e da tarde, e eu também já sei quem é o melhor do esporte. Aí eu vou mostrar para vocês segunda-feira, tá bom? Bom, he's crazy about soccer. Ou seja, ele é louco por futebol. Quem aí is crazy about soccer? Are you crazy about soccer or not? Como vocês sabem, o teacher joga futebol muito bem. E alguns alunos aí que me prometeram ensinar estão devendo essa promessa, hein? Ai, ai, ai. Bom, he's crazy about sport, about soccer. He is the... Se ele gosta de esporte, se ele é louco por futebol, significa que ele é o quê? Ele é o melhor, ele é o craque. Então, he's the best soccer player in his class. Olha lá, ele é o melhor jogador da sala toda. Por isso que eu usei the best. Mickey is taller, Kenzo. Estou comparando o Mickey em relação ao Kenzo. Então, eu estou falando que ele, o Mickey, ele é mais alto. Olha, taller. Coloquei esse ER, significa mais do que. Tudo bem? O ER no adjetivo, mais do que. Mickey is taller than Kenzo. Olha lá, ele é mais alto do que o Kenzo. He is the tallest boy in the school. Ou seja, ele é o mais alto da escola. And he is on the basketball team. Também, olha o tamanho dele, né? So, I think Mickey is the healthiest. Ou seja, ele é mais saudável, que tem a melhor saúde aí de todos, the healthiest. And Kenzo is the most generous. E ele é aí a pessoa mais generosa. I know, he is the friendliest. Ele é o mais gentil de todos, o mais amigável. And he has a lot of friends. And he loves parties, okay? So here we have the answers. Best, then, tallest, the most, and friendliest. Se você ficou com dúvida no significado dessas palavrinhas, olha lá. O best significa melhor. O then significa do que. O most, quando eu quero falar o mais a mais, e eu tenho um adjetivo longo depois. E friendliest é o mais amigável de todos, tudo bem? E o último exercício, você tinha que fazer perguntas usando who. Esse aqui era bem simplesinho, não era? Olha lá. Então, número 2, ficou. Who's the most generous? Quem é o mais generoso? Então, você tinha que lembrar que o be, quando eu junto com o who, a gente vai usar is. Olha aqui. Who is? Who's the most generous? Ah, teacher, por que eu usei esse the aqui? Porque antes do superlativo, antes do most, sempre você usa o the. Em português eu não falo assim, quem é o mais generoso? Então, em inglês, esse o ou a vai ser essa palavrinha the. Who's the most generous? Number 3, who's the shortest? Quem é o mais baixo? Who's the shortest?
Number 4, who has the longest hair? Olha só, o has no sentido de ter, né? Quem tem o maior cabelo, o cabelo mais comprido? Maior cabelo foi ruim, hein, teacher? Ó, quem tem aí o cabelo mais comprido? The longest hair. E aí na sala? Who has the longest hair? Quem tem o cabelo mais comprido de todos aí na sala? Quem será que é? Vou pôr no Google Formulário. Vamos fazer essa questão e segunda-feira eu conto o resultado. Número 5. Who's the most talkative? Quem será da sala que é the most talkative? Essa vai dar polêmica, hein? Number 6. Who's the oldest? Quem é o mais velho? Who's the oldest? Ah, o mais velho é o professor Evandro, certamente, né? He is the oldest. Ele é o mais velho. Deixa ele ouvir essa aula que ele vai ficar muito bravo. And number 7. Who has the messiest room? Lembra qual que é a ideia, a tradução de Messi? Não é o jogador, né? Mas mess significa bagunça. Messy significa bagunçado. Messiest, o mais bagunçado. Quem tem o quarto mais bagunçado de todos? Olha lá. Who has the messiest room? Ok? Então, é bom lembrar que quando a gente coloca o EST no adjetivo ou coloca o most antes dele, eu quero saber o mais a mais, tudo bem? Fique tranquilos que a aula que vem a gente vai detalhar muito mais isso e você vai ver que não é assim tão difícil. E lembrando vocês, chegando ao fim da nossa aula, lá na sala virtual não, na sala virtual, sala é virtual mesmo, desculpa. Na sala virtual, você encontra o questionário para validar a sua presença na aula de hoje. Então, responda lá o resultado aí dessas nossas enquetes de quem é o mais da sala. Eu vou mostrar para vocês na aula de segunda-feira, tudo bem? E desejo a todos um excelente final de semana. Descansem, brinquem, fiquem em casa e até a nossa próxima aula na segunda-feira. Olha, The Teacher Robot. Okay. Goodbye, everybody. Bye, bye.